Fala, Léo. Boa noite. Cara, que saudade, velho. Como que você tá? Tô indo aí. Alguns imprevistos, mas nada muito diferente. Me conta disso, velho. Fiquei preocupado, né, que você me falou. Quinta pra sexta ali tive um pouco de febre, mas fui trabalhar normal. Aí na sexta, quando eu voltei, eu tinha tomado um pouco de pirona, né? A Uhum. febre não baixou, achei um pouco estranho. Meu exame de rotina tinha sido 2 semanas antes, não tinha apontado nada. Aí eu falei, não, aproveitar que eu tenho plantão de sexta passada, né? Então, dá uma olhadinha melhor. Antes que eu tava, assim, umas horas antes de ir pro trabalho, minha febre bateu nos 40, aí eu tive que ir um pouco mais cedo. Aí foi pneumonia de novo. Caraca, velho. E quando você acha que o Covid que você teve agravou isso? Piorou? Ajudou? O problema do meu Covid em si é que eu tive derrame pleural. Tem um pulmão e tem uma membrana que recobre ele, que Uhum. é uma espécie de uma proteção. Entre o pulmão e a pleura tem um líquido, chama líquido pleural, que ele é como se fosse o carro não tem que ter a graxa Uhum. entre uma Uhum. junção e outra. Uma mesma coisa, como ele é elástico, né? Ele vai inflar e desinflar, ele tem que ter esse líquido. Quando o pulmão inflama, ele acaba extravasando um pouco de leucócitos, que é células de Uhum. anticorpo e tal, para esse líquido. Só que esse líquido não é feito para ter esse tipo de célula. Então ele acaba aumentando o volume de líquido para conseguir diluir isso e às vezes acaba extravasando um pouco para fora da pleura, chama derrame pleural. Isso causa uma reação imunológica um pouco mais forte por estar um líquido fora do lugar que ele deveria estar. É isso que agravou um pouco o meu caso. A segunda coisa que agravou o meu caso no seguinte foi que tive que fazer uma punção, né, na época, que é feito uma biópsia, né, é uma haste que enfia por baixo do músculo da parte de baixo do peito, assim, Uhum. e para pegar um pedacinho do pulmão para fazer uma biópsia. Quem fez em mim foi dois estagiários. E eu falei antes, perguntei assim, vocês já fizeram alguma vez? Assim, não, a gente já fez algumas vezes, tal, não sei o que. Então, falei, chamei o professor deles e falei assim, ó, eles querem fazer. Eu, por mim, não tem problema, mas tu vai orientar aí? Eu não vou, não. Foi meu professor também, ele. Uhum. Aí é feito com anestesia, né? Fizeram anestesia, não tava, assim, não tava enxergando muito bem. É Uhum. acordado, mas não é sedado, mas é anestesiado. Tá achando bem? Me deu a impressão que eles tinham feito a incisão no lugar errado. Eu tive essa impressão, mas eu achei que eu tava muito dopado, que eu tava enxergando errado. Fizeram, levaram lá no laboratório. E quando terminou, eu perguntei pra ele: você tem certeza que vocês conseguiram botar por baixo do músculo e não por cima do músculo? Que faz diferença. Porque se passa por cima do músculo, ele tá atravessando o meu músculo. Tá rompendo as fibras e causando um Uhum. dano, né, no músculo. Isso inflama uma hora. E dói. E como é que vai ficar? Como é que eu vou ter facilidade para respirar? Eu já tô com uma inflamado, derrame pleural, ainda vou ter o músculo da parte de cima do peito inchado. Pensei isso. Falei, não, a gente não fez certinho e tal, sei que foi tudo bem. Umas 10 horas depois, dito e feito. Hematoma e roxo. Puta que pariu. Os caras conseguiram enfiar uma haste de ferro no meio do meu músculo. Caralho. Vai fazer o quê? Esse cara tem que aprender em alguém, né? Não tem muita outra saída. Já fiz cagadas parecidas assim, então não critico eles, né? Meu, Aí é, esses danos são permanentes, sabe? Não É, tem pro resto da vida. esse é o problema. Inclusive, eu queria até te perguntar em relação a danos de Covid. Cara, tem tanta coisa pra falar. Eu, além de ser um amigo de bosta e não ver como que você tá durante esse tempo todo, eu tava bastante saturado e não corri atrás de entender melhor as coisas que eu queria entender, e aí as coisas só se acumularam. Por isso que eu te mandei aqueles dois artigos. E eu queria muito. Eu não tenho assim condições de debater, sabe? De discutir. Eu quero que você me Sim. explique mesmo aquilo, porque eu me perco demais. Claro, aquela parte do jornal lá
Eu tenho uma certa opinião, mas eu quero discutir também em relação àquilo. Tu fala a primeira publicação lá sobre... Isso, de jornais científicos e o quanto eles podem fazer as coisas e a falta de exemplares, né? Isso, a falta de responsabilidade em relação a isso. E o abismo que existe entre você ter um jornal científico ruim, que faz as coisas para ganhar grana, e todos os jornais científicos não prestarem e haver uma conspiração em relação à existência da doença. Mas, assim, antes da gente ir para isso, eu queria que você me falasse como foi, assim, trabalhar nos hospitais nos últimos 6 meses, porque a gente, cara, faz muito tempo que a gente não se fala, né? Nos últimos 6 meses, assim, posso dividir esses 6 meses em 2 etapas? Sim, claro, do jeito que você quiser. Primeiro, ali por volta, mais ou menos, de junho, foi o momento que mais teve caso. Uhum. Mas sim, não foi com casos graves, foi mais quantidade de casos. Uhum. Por quê? Porque primeiro que as pessoas começaram a realmente procurar. Sim, só foi acontecer isso em junho. Mesmo que, se for ver estatisticamente, as maiores altas sejam em maio, ali, um pouquinho antes, daí tem abril, isso é uma falsa impressão. Por quê? Aquele número aumentado ali é quantidade de casos totais, mas não representa a gravidade. Uhum. Assim como, se tu for ver o dado de óbitos, quando chegou em final de maio, início de junho, é quando começou a passar dos 1.000. Uhum. Porque esse valor de 1.000 é os casos que foram registrados no mês anterior. Porque a pessoa não morre de um dia para o outro. Uhum. Às vezes tem um intervalo até de 2 semanas para vir óbito. Uhum. Então, os casos que a gente está vendo de óbito, por exemplo, desse mês de novembro, provavelmente foram as pessoas infectadas em início de outubro, até setembro. Uhum. Então tem esse intervalo. E por que isso é importante dentro da epidemiologia? Porque a gente consegue ver qual é a progressão, não do vírus, de como reage a população em relação a isso. Hábitos. Quando chegou mais próximo do inverno, por que os estados do sul perderam o controle? Exatamente por causa de hábitos. O vírus não fica simplesmente full equipado no inverno. Uhum. Não, o que muda são os hábitos das pessoas. Sim, O que muda são os hábitos que as pessoas têm. E principalmente no sul, onde faz mais frio, as pessoas tendem a evitar ficar na rua, e também, mais frio, o ar fica de pior qualidade, fica mais seco. Então isso faz as pessoas terem mais sensibilidade, ficam mais sensíveis ainda e ficam mais transmissíveis ainda. Então é essa facilidade que o vírus tem no inverno. E nos outros estados, por exemplo, estados mais quentes, o problema foi literalmente aquele efeito que já foi comentado isso em março. Qual é o efeito da pandemia? Normalmente uma pandemia viral. As pessoas se infectam primeiro nas capitais, e as pessoas, quando se dão de conta, tendem a fugir para os arredores, para as periferias, pelas cidades periferias. Até chegar naquela cidade, mais do interior, com 20 mil habitantes, e os primeiros casos serem registrados, às vezes demora meses, 4, 5 meses. Porque lá a testagem é pior. Lá tem menos recurso. E quando começa a chegar, aí que tu começa a ver uma subida de casos 4, 8, 12 vezes maior no total do que tinha nas capitais. É isso que as pessoas se assustam. Então, esse é o efeito que causou em junho. As cidades menores começarem a ter casos também. E depois a segunda etapa é quando começa a diminuída de casos, que uma hora tende a diminuir, que foi ali por setembro. Esse foi um momento, também não foi um momento bom para quem trabalha no hospital, porque começa o efeito de sobrecarregamento. Para quem trabalha e está dentro do pico ali o tempo inteiro, consegue manter, tu vai indo pensando, não, tem que manter, tem que fazer horário, tem plantão seguido, tem outro atrás, tem que compensar o do outro ali, e assim vai indo, tem 500 pacientes hoje, vou ter que dar um jeito de fazer esses 500 pacientes, fazer testar de algum jeito, e vai fazendo. E tu começa a perceber que saiu de 500 pacientes para 150, a própria pessoa que está trabalhando aquilo ali percebe a diminuição e tem o efeito de sobrecarregamento, que precisa de um tempo. Sim, foi demais.
caiu aquele pico, aquele ponto de atividade alto. Aí começa os problemas assim psicológicos. Que a pessoa começar a pensar no que passou para trás, começar aquelas coisas que foi somando, uma hora explode. Foi o que aconteceu, por exemplo, no meu hospital, que mês passado teve 2 suicídios. Caraca, velho. Então, assim, tu vê ali, tem um artigo, foi publicado 2 semanas atrás, aqui mesmo no Brasil, na Cielo, que é um site de publicação, periódicos acadêmicos aqui da América do Sul, sobre que cerca de 38% das pessoas da área da saúde que tiveram Covid e tiveram contato com pessoas com Covid, algum dano psicológico ocorreu. É porque é engraçado, né? Você pode trabalhar numa empresa e ficar trabalhando no home office e ter os seus filhos numa escola também fazendo aula online, e você pode ficar por semanas, por meses, sem que ninguém da sua rede próxima ali pegue o vírus. E aí você começa a escutar essas retóricas de que na verdade nunca devia ter havido isolamento, que nunca devia ter fechado, porque na verdade o negócio não é tão grande assim. E aí o agente da saúde, ele se sente extremamente abandonado sozinho, vivendo num universo paralelo, porque doente de Covid é tudo que ele tem visto durante todo o tempo que ele trabalha, durante todo o tempo, desde que essa coisa começou. E aí ele olha para fora e vê que a sociedade não reconhece a existência do trabalho que ele tem que fazer todo dia. Então, assim, além de haver uma dedicação sobre-humana para salvar a vida das pessoas, você não é visto como o herói que você deveria ser. Assim, a maioria das pessoas que eu tenho contato, que falam um pouco mais sobre isso, ninguém tá esperando assim que venha o presidente do Brasil ver alguma coisa. É só, sim, o mínimo é assim, evita de falar merda. É só, assim, desculpa as palavras, mas é só isso mesmo. Não tem nada mais do que isso que ser pedido. Aí toda vez que vem um cara falar assim, que foi exagerado o fechamento, tipo, vai começar que o Brasil conseguiu ter o pior dos 2 mundos sem fazer nenhum, né? Não teve o lockdown e também não teve total liberdade para nada. O Brasil conseguiu, o único país do mundo que conseguiu fazer uma quarentena sem ter feito uma. E achou que o jeito que tá agora foi acaso. Não, foi que fizeram lockdown e deu errado. Ou porque foi muito aberto e deu errado. Não, os dois estão errados. Não fez nenhum dos dois. Esse que é o problema. O fechamento total tem o objetivo para diluição de casos, né? Diminuir a quantidade de infecção de uma vez só. Tem momentos que tu faz isso. Se tu vê, inclusive, são dados abertos. É só digitar no Google Nova Zelândia epidemiologia. É assim, notícia principal de epidemiologia. Qual foi o plano que a Nova Zelândia fez? Não fez um lockdown durante 6 meses. Isso não ocorreu. Teve momentos que foram feitos. Teve 15 dias específicos do mês de maio. Depois, 15 dias específicos do mês de abril. Março teve o fechamento de voos de outros países. Não fechamento interno. Diferente. Então, foi todo um plano bem construído para chegar até ali. É engraçado como a gente teve uma polarização, efeito colateral da estratégia de eleição, e aí veio a pandemia, e nessa pandemia o que a gente mais precisava era de unidade, o que a gente mais precisava era de uma liderança que convencesse todas as pessoas e que explicasse essa gravidade para elas, mas assim, rios de dinheiro foram investidos na direção contrária, né? Para que elas não entendessem o que estava acontecendo e para que elas entrassem em negação coletiva daquilo que está acontecendo. Isso foi um atraso enorme. E o pior é que a coisa ela se prolonga até hoje. E assim, até hoje eu escuto o Jovem Pan para ver o que é que eles estão falando, e até hoje eles estão nesse negacionismo, achando que você ter raiva da China, da OMS e da Greta resolve. Assim, tem uma coisa engraçada que eu tava lendo hoje inclusive, isso me mandaram hoje mesmo. O pessoal no grupo do hospital tava mandando que o Ministério da Saúde fez uma publicação, né? Da falta de logística. E tem que lembrar, logística é feito pelo Ministério da Saúde. É diretamente do cargo dele.
qual era o maior perigo entre março e abril? Tu conseguir teste para testar todo mundo. Então, final de maio, foi comprado cerca de 11 milhões de testes. E esses testes que foram comprados foram PCR, teste específico para confirmatório. Sabe quantos foram usados até agora? Dia 21 foi publicado? 2,4. Por quê? Porque tem lá, só que não tem como transportar. Você acha que tem competência na logística ou você tem um interesse na testagem para segurar esses números baixos? Provavelmente eu acredito que o problema é logístico. Por quê? Quem faz o pedido é o próprio hospital, correto? E esse pedido é feito diretamente para a Secretaria de Saúde, que encaminha por secretário de saúde estadual, que faz a logística do estado para mandar para a federação. O problema tá aí. O problema é que eu tô sendo assim, não sou um grande fã do Bolsonaro, como todo mundo sabe. Mas assim, eu não vejo esse problema ser tanto na parte federal, e sim na parte mais estadual mesmo. Porque, como tem uma grande briga política, principalmente nos estados São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, uma desavença com o governo federal, isso acaba afetando a parte de logística. Porque acontece, vou mandar tantos testes ali. Não, mas eu vou mandar menos porque lá não é tão aliado assim. E assim vai indo. Infelizmente é jogo político. Isso é problema logístico e político. Não tem nada a ver com a questão de dinheiro mesmo. Administrativo, novamente. Ministério e secretaria era para ser algo muito próximo de um órgão de Estado, não de político, não de ser político. Infelizmente isso é impossível. Então o que acontece é essas desavenças. Só que qual é o problema disso? O problema não ia ter o teste. Esses testes têm validade. Termina em dezembro. Cara, então, 290 milhões no lixo. Além de superfaturamento, desvio, compra superfaturada, além de tudo, você ainda tem desperdício de uma coisa que era fundamental. E assim, eu não sei nem se eu quero falar sobre isso, cara. Que desgosto. O segundo artigo que eu te mandei, ele assim, já está meio descreditado porque ele não foi revisado por pares, ele não foi publicado em nenhum jornal, mas ele fala a respeito da suposta imunidade de longo prazo, porque os primeiros contaminados com Covid, eles apresentam, o grande medo é que a imunização ela não durasse mais do que alguns poucos meses e que elas voltassem a se reinfectar. E esse estudo ele diz que mesmo quando uma grande quantidade de anticorpos ela não pode ser detectada, o sistema imunológico ele se mostra eficiente no sentido de bloquear a contração da doença por uma segunda vez. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, o que você tem visto a respeito. Só um adendo antes sobre revisão por pares. As revistas têm um modelo, tem uma metodologia. Nem toda revista é igual. As revistas têm formas diferentes. As de maior impacto, por exemplo, a maior impacto hoje em dia, em 2020, é a Nature, né? Tem é uma revista, se não me engano, 36 mil pontos. E a Science fica em segundo ali, 31 mil. São as duas revistas de maior impacto no mundo. O tipo de revisão que eles fazem é diferente do tipo de revisão, por exemplo, que é feito nas revistas brasileiras. Que aqui nas revistas brasileiras são revisão por pares, seria 3 especialistas com a mesma especialização ou superior da pessoa que apresenta o artigo, que fazem as correções em todas as revisões, em todas as linhas, de metodologia, fundamento, resumo, conclusão, publicações científicas anteriores, olham o histórico de quem está publicando, esse tipo de coisa. Aí tem que aprovar no mínimo 2, tem que aprovar, e se for reprovado, eles mandam de volta, com a chance de tu poder mandar mais uma vez, depois de corrigir os erros. Se for erro de metodologia ou resultado, ele é só recusado. É diferente. Esse erro que manda de volta, às vezes é por erro ortográfico ou fora da BNT. Que tem que ter um padrãozinho ali para todo mundo ser mais ou menos parecido, para ser fácil o entendimento. A ScienceNet não funciona assim. A ScienceNet funciona um pouco diferente. Eles têm tudo isso e mais um pouco. Principalmente a Nature, eles fazem uma revisão por pares que eles pegam vários locais do mundo e mandam essa publicação para pessoas específicas da área
normalmente com categorias de estudo superior, aqui está sendo publicado, e fazem para repetir esses testes lá. Por isso que demora um pouco mais para sair nessas revistas, exatamente por causa desse meio de tempo. Então por isso que é muito mais confiável uma publicação vinda da Nature da Science por esse motivo, porque demanda muito mais tempo e tem muito mais cuidado. E o histórico de quem está publicando também é verificado. Inclusive o histórico de outras publicações. O que você está querendo me dizer é que assim, a gente não pode cair na falsa impressão de que a coisa é simples, que qualquer trabalho pode ser taxado como revisado ou não revisado e invalidado por isso, né? Tem outras revistas que têm um critério menor que são publicadas iguais. O que acabou acontecendo nessa pandemia é que muitos artigos são de publicações brutas, que eles lançam os dados porque não tem o tempo suficiente, curadoria suficiente, mas lançam os dados para outros cientistas do mundo ver. Não. Então, a intenção que está acontecendo usando esse tipo de princípio aqui, esse tal aqui, ele pode testar a mesma coisa ou ir para uma via diferente a partir daqueles resultados brutos. Os resultados brutos dependem de uma interpretação muito cuidadosa, e aí que entra o problema do jornalismo. O jornalismo não é científico. Nunca foi, nunca será. Nenhum exemplo do mundo, nenhuma época do mundo aconteceu isso. E essa época foi a pior que consigo saber, assim, lendo o passado e tal, que aconteceu. Por quê? Muitas revistas, por exemplo, Estadão, Folha, são campeões de pegar esses dados brutos e pegar uma manchete de uma frase específica e fazer o lançamento. E lançar uma notícia. É porque o objetivo desses canais não é informar um público especializado e de grande compreensão, é sensacionalizar na notícia para conseguir atingir o máximo de número de pessoas para expor o anúncio. Mas a minha crítica não tá no jornalismo tipo Estadão e Folha. Tá no jornalismo que é feito em periódicos acadêmicos de universidades e faculdades. Porque essas não sofrem revisão por pares. Essas são publicações feitas acadêmicas locais normalmente, e normalmente são entre os profissionais daquela região que estão lendo sobre aquilo. São publicações de base, né, que é tão importante. Tanta gente fala hoje em dia, né, professor de base. Professor de base é isso. Não tem um revisamento tão detalhado assim, e é feito ali. E essas revistas, lembrar, essas revistas normalmente são pagas também. Aqui no Brasil não é, aqui no Brasil é pública. Que é um caso específico, né? 90% dos países inteiros são privados, são revistas privadas. Aí entra aquele problema. Muitas publicações sobre o mesmo assunto, de várias vezes diferentes. Os caras revisam menos, às vezes nem lê o artigo, mas vê quem é o nome que publicou. Esse nome aqui parece ser familiar e tal. Publica, foda-se. Publica. Aí entra os grandes problemas, né? Negócio mal digitado, uma intenção errada, um artigo que não tem uma curadoria decente, e essas coisas bizarras sendo publicadas. O New York Times, por exemplo, no final de julho, fez uma publicação bizarra, errando o nome de célula. Assim, poxa, se eu pegar um aluno do segundo semestre, ele vai saber diferenciar uma coisa da outra. O que aconteceu naquele primeiro material que eu te mandei é que um cara ele resolveu testar a confiabilidade dessa revisão dessas revistas e mandou bactéria com nome de Pokémon. Sim, eu li também. E a coisa passou e foi publicada como se fosse verdade. E assim, uma coisa que você considera a princípio revisada, né? E assim, isso tende a acontecer exatamente por causa da quantidade de volume de coisas que são publicadas. As pessoas às vezes não lê, de verdade. Não é porque cientista significa que ele é uma pessoa ungida que vai saber diferenciar um artigo bom ou ruim, às vezes. Às vezes acontece o cara não sabe mesmo e não lê. E o cara tem um cargo de relevância mesmo assim. Então por isso que ter várias pessoas fazendo curadoria em várias etapas é extremamente importante. E por isso que essas revistas de impacto A são tão faladas e são tão problemáticas para quem não gosta de algo tão técnico. Porque essas revistas são extremamente técnicas. Então, vou ver qualquer publicação da Nature, não é fácil de ler. Porque o objetivo é não ser fácil mesmo, porque não é para uma pessoa que não é pra tem formação na área ler. Assim, né? Não é um cara que o objetivo é esse. E não, talvez não são baratos. Uma mensalidade da Nature tá $300 por mês. Então, assim, é feito para ser difícil mesmo, mas para ser caro mesmo. Aí tem toda a questão do Sci-Hub também, que pega e publica de graça, né?
esse tipo de coisa. Aí já é outra questão, que inclusive isso é uma grande parte sobre acessibilidade do conhecimento. Mas isso é outro caso específico que eu não tenho uma opinião formada sobre isso, porque eu sou usuário do Sci-Hub, infelizmente, né? Porque $300 numa revista é complicado. Mas boa parte das universidades do Brasil, por exemplo, tu consegue ter um acesso de graça. Então, tem outros modelos para fazer. Quem me mandou aquilo foi um seguidor do canal, e eu tô devendo resposta para ele. Ele fez isso faz bastante tempo e eu não tava com cabeça. Cara, eu também passei assim meses terríveis aqui. Mas o que eu queria nessa conversa é mostrar o quanto... Assim, eu trabalho com os caras, velho, que os caras estão em umas organizações gigantes com vários departamentos debaixo deles. E aí eles têm um monte de gerentes que acham que eles precisam compartilhar aquilo que eles estão fazendo para ter um pouco mais de segurança ou ter um pouco mais de apoio. Resumo, o cara recebe 500 e-mails por dia, cara, e todos com uma grande complexidade. Não é o caso desses jornais. Mas o que acontece é que às vezes você vê uma bizarrice passando, um e-mail não lido e os impactos desse e-mail não lido, e ao invés de você conseguir enxergar que é um cara que não conseguiu ler 500 e-mails naquele dia, você achar que é uma empresa que nunca funciona, porque ninguém considera nenhum e-mail. E também tem uma grande diferença entre você ter um artigo científico sendo publicado com bactéria de nome de Pokémon, vários nomes de Pokémon, assim, substituindo bactérias, e o cara fazer um puta de um estudo e assim, os revisores acharem que aquilo tem algum valor legal, que é o caso da necessidade de produtividade de aprovação para ganhar dinheiro, para publicar, sem ter o tempo para ver aquilo, sem ter essa preocupação. Mas que a mecânica interna desses jornais não pode servir para você simplesmente descreditar toda a ciência e descreditar todos os artigos científicos e dizer que tudo aquilo que cientistas dizem não faz sentido e que não é confiável porque os jornais científicos funcionam dessa forma. Essa é a clareza onde eu queria chegar, assim, sabe? As pessoas... Eu gostaria que chegasse um dia que as pessoas tivessem um pouquinho mais de crivo pra, assim, pelo menos entender assim, pô, se foi publicado nessa revista aqui, deixa eu primeiro ler, né? Mesmo que ela seja Impacto B, por exemplo, Impacto B já é muito, inclusive Impacto B já é usado, por exemplo, em tese de doutorado, mestrado, usado como plano de governo, já é usado, Impacto B já é alguma coisa. Aquela revista ali que é citada ali, ela é uma revista local. Já era para ter um crivo técnico ali. Já é extremamente estranho com esse tipo de coisa. É a mesma coisa que eu sou um professor responsável pela USP, ali pelo bloco clínico da USP, por exemplo, de hematologia, e eu ser responsável pela publicação de hematologia da USP e publicar um negócio daquele ali. Sim. Aquilo ali é equivalente àquilo. É como um cabelo num prato, num restaurante, que assim, é uma coisa que jamais deveria ter acontecido, mas que não significa que todos os pratos feitos até aquele dia foram todos com cabelo pro cliente. Sim. Ciência é uma ferramenta e eventualmente ferramentas acontece um e outro desvio, um outro erro, mas não é por isso que deixa de funcionar a máquina no geral. E tem sempre formas de reparação e de compensatório. Assim, tem coisas que erros acontecem para todo mundo e assim funciona. Na década de 50 também teve erros tipo sobre períodos de publicação, por exemplo. Hoje em dia a gente sabe que tem que ter um período entre a publicação de revisão de uma medicação até o tempo de aplicação na população total. Sabe que tem que ter um período mínimo por causa da talidomida na década de 50. Então assim, foi erros que foram aprimorando até chegar hoje em dia. Hoje em dia a publicação é mais rápida porque tem internet, e eu acho que demora algumas certas décadas para as revistas mais antigas conseguir se adaptar a como funciona a internet. Por exemplo, tem muitas, por exemplo, uma revista que a maioria dos artigos que eu vi que melhorou a qualidade nos últimos 5 anos é a Lancet. Ela não era uma revista de Impacto B. Hoje em dia ela tá Impacto B já. E mesmo que ela publique artigos sobre das mais variáveis, eu tô entrando dentro de categorias, não da Lancet como o nome total. Porque a Nature tem categorias diferentes. A Science também. Eu falo dentro da área médica, né? E dentro da área médica tem vários pequenos setores. Tem os periódicos, tem publicação anual, tem artigo de capa, tem várias denominações. E
O que eu mais vejo problema é quando se trata de uma coisa que afeta diretamente a vida das pessoas que às vezes que não lê. Por exemplo, vacina. Que é talvez a polêmica do grande momento, né? Não sei se você vai querer conversar sobre isso agora. Sim. Eu só, antes de entrar na vacina, porque acho que é um caminho que a hora que a gente for, a gente não volta mais, porque ele vai bastante tempo, eu queria que você me desse seu parecer assim, em relação a essa conversa do tempo de imunidade. E o que vocês no meio médico estão enxergando em relação a isso. Porque a galera que se contaminou logo no começo ali, em fevereiro, já está fazendo o quê? Uns 8 meses com isso? Como que está isso agora? Então, eu ia começar com isso antes de começar a vacina, porque sem entender isso não dá para explicar a vacina, porque a vacina tem um pressuposto parecido. Até agora, o que foi publicado até o dia 10 de novembro, tem, até o momento, 2 mutações conhecidas do próprio do SARS-CoV-2, e a imunidade, tudo que a gente acompanhou até agora, é que a imunidade parece ser duradoura sim. Tem eventualidades que acontece que pessoas têm mais imunidade e outras têm menos, como qualquer outro tipo de doença que existe. Só que mesmo as pessoas com a mais baixa ainda tem uma resposta muito boa. Porque a nossa imunidade é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir calcular do jeito que as pessoas gostam. Porcentagem. Assim, exato. As pessoas elas gostam muito de ver se tem presença de anticorpos, então se tem é porque a pessoa não vai pegar. E o sistema imunológico ele é muito mais complexo do que isso, né? É mais fácil entender boa parte do nosso cérebro do que o sistema imunológico. Pra ter uma ideia. Assim, eu vou ter que ser um pouquinho técnico, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas o nosso sistema imunológico, ele funciona com 3 grandes vertentes, né? A nossa resposta de barreiras físicas, cílios, pelos, cílios nasais, lágrima, suor também conta. São barreiras naturais, proteção física, né? Os lábios vaginais também conta. Amidalite entra aí ou não? Aliás, as tonsilas também conta como uma barreira física. Que, assim, eu nunca vi de onde é que veio a origem, porque chamam de as amígdalas ali na laringe, mas o nome é tonsila, né? Porque a amígdala é uma peça do cérebro. Em inglês eu chamo amígdala de tonsils, eles chamam... eu não sei porque aqui no Brasil tem essa moda, nunca entendi, mas tudo bem, não é grande relevante, assim, na parte mais técnica. E tem as outras 2, né? Que são as mais importantes, as mais difíceis de entender. Tem a mais famosa, que é os anticorpos, né? Essa aí que todo mundo conhece, todo mundo ouve o tempo inteiro. Que nada mais é quando a gente entra em contato com algum tipo de antígeno, né? Ou uma partícula desse antígeno, uma bactéria, um vírus, um protozoário, um fungo, tem uma célula que é apresentadora de antígenos, que mostra para o nosso sistema imunológico, né? Para os linfócitos, principalmente o linfócito B, que são responsáveis por formação de anticorpo, que são divididos também em 2 tipos, aí uma ramificação menor, que é os receptores as células inatas, que a gente já nasce com elas, vindo de origem genética, de herança, que passaram das eras, que a gente já nasce com elas, reconhecendo alguns tipos de vírus e bactérias, e a gente tem uma resposta, por isso que a gente não morre em primeiro contato, por exemplo, com gonorreia, porque milhares de anos a gente não morre em primeiro contato, a gente tem os sintomas da doença, mas a gente não morre disso diretamente. Então, porque a gente tem essa primeira defesa, que é essas células do sistema inato, é o que conduz a nossa inflamação, a nossa defesa. Elas vão ser o que vai... É como se chegasse na porta e tivesse o segurança. É a primeira coisa que enxerga. E segurança vai levar essas células, já muito bem protegidas contra ela, até uma célula mais específica, que é o nosso anticorpo adaptativo, que ele vai reconhecer, ele vai ver como se fosse um indivíduo ali, vai ver que ele usa um bonezinho, uma roupinha amarela e uma calça branca. A próxima vez que aparecer um indivíduo de bonezinho, com a calça branca e a roupa amarela, ele vai saber quem é aquilo ali e vai saber como responder contra aquilo ali. Isso é o anticorpo. Isso a gente consegue medir com o IgG, né? IgG
é o anticorpo de fase aguda, que é aquele que tá quando tu tá com a doença, tu tá com ele alto. E o outro, é o IgM, ele tá baixo. E quando abaixa um, significa que tá passando pela fase de aguda e saindo e entrando na fase crônica. Que daí a crônica, nesse sentido, significa que tu já desenvolveu os anticorpos, né? Isso é uma vertente, né, do nosso imunológico. E tem a outra que é muito difícil tu medir, porque ela é muito responsável por uma resposta celular, é que a nossa célula responde contra invasão, né, que não está presente só na corrente sanguínea, tá nas células mesmo, que o IgM tu consegue medir por exame de sangue. Ele é circulante, enquanto a resposta celular não necessariamente. Inclusive, isso explica por que o HIV consegue ficar alojado e a gente não tem uma vacina para ele. Porque ele consegue infectar essas células também. Como a medicação vai chegar numa célula que tecnicamente não está lá? Entendeu? Por que o HIV é diferente das outras, mesmo sendo RNA diferente do que acontece com outros vírus RNA, que nem o coronavírus? Tem essa nuance, essa diferença. E essa resposta celular, que é mediada por outro tipo de linfócito, por exemplo, o T, CD4, CD8, que são o CD4 é o que vai lá e mata aquela célula, não interessa, ela não está esperando, ela vai lá e mata. E o CD8, que é uma espécie de um auxiliar, ele primeiro pondera o que ele vai fazer, e ele cria respostas em cadeia para conseguir conter aquele antígeno ali, aquele patógeno. E isso depende. Tem as células que são as pumps e as dumps, né, que são nomes de células que reagem a esse tipo de antígeno e fazem uma resposta contra ele. Isso vai guardado no nosso material genético, em proteínas e aminoácidos, que depois, quando ela aparece de novo, elas aumentam a quantidade. Então, como eu vou fazer a medição com uma qualidade tão boa, se eu só consigo medir com qualidade se estiver em fase aguda? Então não funciona assim, sim. Por exemplo, a pessoa teve a doença daqui a 8 meses, nossa, deu alto a resposta imunológica dela, então logo está bom. Não necessariamente. Na realidade, nada indica isso. Não é o primeiro vírus que causa isso no nosso imunológico. Já é uma coisa conhecida. Então tinha que ser fazer isso também, né? Então, não é um espanto por coronavírus ser uma coisa nova. Não é. É mais um vírus que faz isso. Torna um pouco mais difícil? Torna um pouco mais difícil. Aí que entra o que as pessoas não entendem. Titulagem de anticorpo não significa defesa. Porque anticorpo não significa que ele vai conseguir controlar aquela doença. Porque resposta imunológica são várias frentes ao mesmo tempo. Inclusive não imunológicas. Tem outras também. Como, por exemplo, corte de aporte de glicose. Também para diminuir função. Tem outros tipos de células que também reagem. Por exemplo, alguns hormônios, por exemplo, histamina, cortisol, que é um anti-inflamatório. Por isso que vem corticoide, vem daí, né? O que você está me dizendo é que a pessoa ela pode ter pouquíssimos anticorpos e ela conseguir um sistema imunológico forte para conter a doença. E muitos anticorpos estimulados por uma recém-vacina pode fazer com que a pessoa que o sistema imunológico dela não dê conta de tancar a coisa. Vacinas é uma coisa muito mais complicada do que essa própria explicação do sistema imunológico. Porque as pessoas têm que entender que vacina é uma coisa que funciona 100%. Nenhuma existe 100%. Nenhuma. Literalmente nenhuma. O que a gente consegue fazer é, com qual qualidade a gente consegue ensinar o nosso sistema imunológico o que é aquele patógeno. Às vezes precisamos estimular ele mais ou menos. Depende. Aí que tem o nome das vacinas: atenuada, inativa, vem daí. O atenuado é o vírus vivo, só que sem os fatores de virulência. É como se tu tivesse os teus equipamentos no Black Death, o teu boneco está vivo, mas tu tira os equipamentos dele. Ele é atenuado. Mas tu, a partir do momento que tu vê ele de novo, tu vai reconhecer ele, mesmo que ele bote os itens. Vai reconhecer. O atenuado é esse. Só que sofre, ficou muito didático isso. Isso sofre alguns problemas. Porque mesmo um cara que tiver sem o 7, ele pode derrubar. Aí que tá o grande problema. Tem pessoas mais suscetíveis que não conseguem poder tomar esse tipo de vacina.
Não significa que a pessoa idosa não possa tomar coisas diferentes. Mas, por exemplo, como o paciente que está num tratamento de AIDS pode tomar uma vacina dessa? Um paciente oncológico de leucemia que tá fazendo uma terapia monoclonal. Não dá para fazer. Uhum. Então, tem momentos que tu pode fazer. A grande maioria da população pode fazer normalmente. Os efeitos que a vacina pode causar já é outras coisas. Normalmente os efeitos colaterais da vacina são o que a própria doença causaria. Né? Por exemplo, essas vacinas do Covid, a grande maioria delas são vacinas atenuadas. São partículas virais vivas, só que sem uns pedaços de itens ali. Uhum. Para ensinar o nosso imunológico. Essas são as vacinas mais comuns. Né? A tríplice viral, por exemplo, é uma dessas. A vacina do HN1 anual também é uma dessas. E assim vai indo. Essas não são as melhores vacinas que a gente pode fazer. E aí entra a Coronavac. A Coronavac é uma vacina atenuada, uma vacina clássica. Né? Uhum. Ela tem esse princípio. A efetividade dela, às vezes, bate menos de 60%. Porque ela tem uma boa taxa de imunização, mas ela talvez não consiga ter uma resposta celular tão boa. É esse que é o problema. Isso significa que talvez uma boa parte da população consiga ter uma boa proteção, mas talvez alguma parte também não consiga ter uma boa proteção. Isso a gente só consegue ver anos à frente. Uhum. É difícil calcular agora, é muito difícil. Mas essa nova vacina, por exemplo, da Biotech, era uma vacina mais sofisticada. Era uma vacina que a gente nunca utilizou o modelo de testagem dela. Se acontecer ela, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso em uma escala um pouco maior. E ela é a vacina mais avançada, mais que a Coronavac, inclusive, tá? E quais são os riscos mais preocupantes dela? Não, ela é mais segura na realidade. Uhum. É o contrário. Ela é mais segura. Porque, como é que eu vou explicar isso sem ser muito técnico e com os nomes? A Coronavac é o vírus. Uhum. Ele tá ali. Uhum. Essa da Biotech não é o vírus. Uhum. Ele é uma clonagem. Ele é um pedaço de... Não. Ele não é um pedaço. O pedaço seria partículas virais. Isso é um outro tipo de vacina que até não são muito eficientes. Mas isso é uma clonagem mudando algumas cadeias de aminoácidos presentes nas proteínas dos vírus. Lembrando que vários aminoácidos formam uma proteína. Uma proteína. Então eles mudam essas partezinhas. Inclusive, se tu quiser abrir aqui o Discord, eu publiquei uma imagem ali, a imagem em branco ali, que estão vários nomezinhos estranhos ali. Aquilo ali é uma proteína. Aquilo dali. Aquelas partes em azuis são aonde as nossas células vão ligar no próprio vírus. São os pontos de epítopo, que é a menor parte do vírus que consegue ligar no receptor, que é a tomadinha da célula, para ele poder entrar na célula. Aquilo ali são o que a vacina quer que o nosso sistema imunológico reconheça. Esses pedacinhos em branco. E esses pedacinhos em branco não, esses pedacinhos azuis. Azuis. Uhum. Então é isso que faz. E se tu olhar ali, por exemplo, um pouquinho mais abaixo, tá os nomes dos aminoácidos e tal, e as cadeias genéticas dele, as cadeias que a gente separa em bases nitrogenadas. Essa é a parte um pouco mais técnica. E ali embaixo, tá, quando ocorre, aquilo ali é um exame que a gente chama de genotipagem. A gente faz a cadeia sequencial de cada aminoácido desse em uma máquina e dá uma letra referente a cada posição de cada aminoácido dentro de cada pedaço da proteína. Quando ocorre uma mutação, é quando muda uma letra dessa. Isso daqui tá me remetendo assim a um passado muito distante, que parece coisa de outra encarnação de cursinho, e de um livro Decifrando o Genoma que eu li, cara, e assim ele mostrava o que foi comercialmente falando, as negociações que envolveram a decifragem do genoma humano, assim. Muito foda. Isso lembra muito informática até, né, pessoal? Que gosta disso da informática. É muito parecido como funciona assim, a parte mais técnica de
Tipo, ver como funciona um vírus e tal. Eu queria disso daqui derivar uma coisa, porque assim, teve um seguidor do canal que ele me mandou uma pergunta bastante preocupada, e é uma dúvida genuína mesmo, não é de posicionamento polarizado. Ele falou, cara, se a China ela inventa um negócio desse, você acha que os caras vão impedir que uma vacina chegue aqui no Brasil só pelo fato de ser chinesa? E aí eu vou dar a minha opinião e depois eu quero que você me diga o que você pensa a respeito do assunto. E o que eu falei, cara, fica tranquilo, porque assim, todo posicionamento em relação à China e a qualquer outra coisa é um posicionamento político que é calculado pensando na reação e no ganho político que ela vai ter ali na fala. Não é um ranço genuíno com aquilo que vem da China, porque na verdade tudo que a gente tem aqui é da China. Quando lança uma nova placa de vídeo, ou um novo processador, ou uma nova tecnologia, não é o presidente, não é o governo, e não é assim o ministério que diz se a gente vai importar aquela placa, ou aquele processador, ou aquele novo celular da Xiaomi ou não. A gente fica com dúvida em relação ao hardware e a gente vai nos nossos eleitos especialistas. Você vai naquele canal que você mais gosta, do cara que você conhece que mais manja de hardware e que fala de uma forma que você gosta de escutar. Ele vai pegar aquela tecnologia, ele vai testar ou ele vai analisar testes e vai dar o parecer dele. E aí ele vai falar, cara, esse novo celular da Xiaomi, ele realmente é muito bom porque ele funciona dessa forma, ele tem determinada resistência. E assim, crente por confiar na análise técnica que foi feita por uma pessoa da sua confiança, você vai lá e compra o celular, sem que o presidente ele te impeça disso e sem que haja aqui uma disputa ideológica ou alguma coisa próximo de um conflito militar entre dois países. E da mesma forma, a compreensão da medicina e da ciência em relação ao funcionamento das vacinas, ela é tão profunda, mas tão profunda, que o primeiro a lançar uma vacina no mercado vai ser analisado por todo o resto do mundo, e aí a gente deve escutar essas pessoas em quem a gente de fato confia para nos dizerem se essa vacina é realmente boa. E aí quando eles disserem isso, eles vão dizer a coisa baseada na vacina e não na origem dela. E caso ela venha a funcionar, a gente vai querer, independente da nacionalidade dessa coisa. Então, todo dia em que a gente vai dormir preocupado se vai ser a China ou se não vai ser, ou se a China vai matar todo mundo ou se não vai, a gente está perdendo tempo numa coisa que no final das contas não vai fazer diferença. Qual que é a tua leitura disso? Uma coisa que eu vou deixar para todo mundo pensar aqui. Essa vacina pro Covid está sendo produzida faz 10 anos. Porque já tinha uma previsibilidade que talvez acontecesse uma pandemia. Por exemplo, tem um artigo publicado em 2009 pela Oxford que eles já estavam pesquisando produção de vacina para o coronavírus. Então, assim, mesmo que tenha acontecido qualquer outra conspiração na China, está sendo pesquisado isso tem mais de 10 anos. Não tem nada a ver com política da China, o Brasil se negar em ter qualquer tipo de convênio e não aceitar a vacina da China. A gente desenterra vídeos do Átila e do Bill Gates falando que um risco muito grande para o futuro da humanidade seria uma gripe. E que a nossa próxima catástrofe global ela poderia muito bem ser um vírus. Sim, assim, mas não é uma coisa nova, assim, esse tipo de coisa já é previsto que eventualmente aconteceria. Então já tem pesquisas nessa mesma área sobre esse mesmo tipo de família viral tem mais de 10 anos. Por isso que boa parte dessas vacinas tem um bom prognóstico, porque já está há muitos anos sendo pesquisado sobre isso. Por exemplo, essa vacina da Biotech utiliza um tipo de tecnologia nova. O grande problema dela ela é logístico. Porque ela tem que ser mantida em menos 70 graus para ser transportada. Eu vou deixar como dica de leitura para o pessoal que está vendo isso daqui. Eu comprei um livro muito bacana que chama História das Epidemias. Stefan Cunha, o nome do cara. E assim, é muito legal. Eu estou no começo do livro ainda, mas ele mostra assim, a história das epidemias e fala um pouco da peste negra. Eu estou na epidemia que aconteceu em Atenas,
Você teve os persas sendo afetados por uma grande epidemia, o que salvou os atenienses. Depois você teve os atenienses sendo atacados por uma epidemia quando eles estavam cercados por Esparta. Estudos arqueológicos, eu achei muito legal isso. Descobriram que, na verdade, o que matou os atenienses foi uma salmonela. E aí, ao longo do tempo, assim, a gente vai tendo várias vezes inúmeros casos de epidemia, mas parece que não houve interesse em a gente sentar e conversar sobre isso. A gente não viu as pessoas falando assim, olha, já aconteceu isso na história e as pessoas passaram por isso, então se preparem porque a gente vai ter que enfrentar esse tipo de coisa. E aí eu não sei se foi bom ou se foi ruim as pessoas não falarem sobre isso, porque eu não sei qual que seria a maturidade da grande massa também em lidar com essa informação. Eu não consigo opinar sobre isso também. Pandemia sempre vai acontecer. Eventualmente acontecem umas piores, outras maiores. Por exemplo, essa de Atenas, ela é bem popular assim dentro da academia científica, porque gera vários debates sobre que talvez tenha sido mais de um tipo de patógeno que tenha causado. O livro diz isso também. Encontraram essa salmonela numa polpa de um dente de um sítio arqueológico lá, de um cemitério. Sim. Mas existem eles defendem que pode ser um combinado de uma série de coisas, dadas as situações de higiene ali naquela época, né? Uma coisa muito, muito legal, como as pessoas deveriam prestar mais atenção em história, é que a primeira grande epidemia de peste negra, peste bubônica, não foi no século 13 e 14, que tem a peste negra, né? No século 7. Já era um pouco conhecido, né? Alguns séculos aí. E mesmo assim, que aconteceu um processo parecido de casos políticos envolvidos em cima de uma doença e levando a própria igreja a apontar culpados e assim piorando todos os processos medicinais da época, que eram extremamente limitados, que causou muito mais mortes, né? Culpando coisas erradas. Exatamente por causa disso que aconteceu hoje em dia. As pessoas perdem tempo culpando as coisas erradas em vez de tentar ler as coisas de qual o rumo mais técnico possível onde está indo a ciência. Naquela época aconteceu a mesma coisa. Por isso que morreu tanta gente, exatamente por esse motivo. Que as pessoas se faziam grupos para exatamente caçar, né, as bruxas, né? O que acontecia? Aglomeramento, né? Pois é. Então, assim, é normal que aconteça esse tipo de coisa. Infelizmente, a humanidade tem esse instinto de fazer as coisas dar errado, impressionante. Mas eu não acredito que a influência da política brasileira, principalmente da política externa brasileira, cause algum mal no sentido de não vir uma vacina para cá, por exemplo. Inclusive, boa parte das vacinas já estão sendo testadas aqui. E assim, a hora que essa vacina ela aparecer, é claro que quem tiver mais recursos vai ter essas primeiro, mas inevitavelmente é do interesse de todos que o mundo inteiro tome isso. Então acho que a gente não deve ter preocupação nenhuma de que, meu Deus, eu não vou ter dinheiro e não vai chegar para mim. E vai chegar, isso vai chegar. É mais barato a gente ganhar essa vacina de graça do que ficar sem tomar, né? Só um detalhe muito importante. Essas vacinas, tanto da Coronavac, lembrando que a produção dela é chinesa, mas a pesquisa não é. Isso é uma coisa importante. As pessoas têm muito preconceito e tal, mas nem é assim que funciona. A pesquisa nem é chinesa, só tem a produção. E aonde é que a produção? O iPhone é feito lá na China também. Então, mas a pessoa tem que lembrar que a China, um pouquinho assim de história básica, a China tem Hong Kong, né? Que é duas constituições sobre o mesmo país. Onde estão todas as empresas? Hong Kong. Ainda, né? Tem alguns problemas que aconteceu lá, mas seja coisa de política. Então, assim, é totalmente diferente tu comparar a China mesmo, com Hong Kong. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é a mesma política, não é o mesmo governo, não é nada igual. Então as pessoas não têm que ter medo sobre isso. E aí que entra o problema, na minha opinião. Porque se a vacina for mais efetiva, por exemplo, da Biotech, inclusive eles já pediram o registro de candidatura do FDA para ser testado, porque a Coronavac está na fase 3, parte 2.
E a da BioNTech já está indo para 4. Está pedindo aprovação para ir para a 4ª etapa, que já é a vacina sendo testada na população direta, população direta mesmo, sem escolher grupos, né? E inclusive os primeiros testes no primeiro grupo de controle com 146 pacientes, que eu deixei todos os links aqui, se tu quiser botar na descrição do vídeo, se tu quiser, todos os links ali. Todos os 146 pacientes que foram testados, todos eles tiveram até então a imunização muito bem feita, e a melhor imunização foi acima dos 65 anos. Caramba, cara, que muito boa isso. Então, o grupo de risco maior foi o mais... tem um benefício maior. Só que o problema logístico desse tipo de vacina, ele é muito grande, porque armazenar menos 70 e ter transporte é difícil. E a gente está falando na casa dos milhões de vacinas. E é muito mais difícil ainda. Então, acho que todo mundo deveria prestar um pouquinho mais atenção nessa vacina da BioNTech, ela que tem os melhores... Os melhores dados, artigos publicados são da BioNTech, né? São publicações são feitas por lá. E a vacina mais avançada, e é que está melhor avaliada também. Talvez o que possa acontecer é que essa vacina já comece a ser aplicada até em janeiro. Inclusive essa próxima semana agora é muito crítica nesse momento, porque é quando o FDA, né, dos Estados Unidos está fazendo a curadoria americana, né? Isso americana, se vai liberar isso para a população. Como eu falei, como a vacina da BioNTech funciona é uma coisa que nunca a gente conseguiu aplicar na prática, né? Mas se acontecer, vai ser a primeira vez, porque manter a molécula do RNA estável é muito difícil. Seria um grande passo da humanidade dado devido a uma situação crítica de uma pandemia. Talvez seria o grande avanço do século, provavelmente. Sim, motivado por uma situação trágica. E só para as pessoas entenderem como funciona essa vacina da BioNTech, como é genial esse processo. A nossa célula precisa... Se eu tô aqui no meu quarto, por exemplo, eu sou a célula é a minha casa. Cada pessoa está em um cômodo da casa. Digamos que eu tenho 5 quartos. Para eu falar do meu quarto aqui, eu preciso de um mensageiro, alguma coisa que mande mensagem pro quarto do lado. Eu não posso me levantar até lá. Então, a gente tem os RNA mensageiro, que é o que chegam num pedaço da nossa célula, pegam aquele compartimento, aquele conhecimento, transcreve ela em uma informação e manda essa configuração para gerar proteínas. Tem um outro RNA mensageiro também, que é relativamente popular, que é o que codifica, por exemplo, uma enzima do HIV, que é a transcrição reversa. Ele é também mediado por um RNA mensageiro do nosso corpo. Essas vacinas são a base de RNA mensageiro. Então, eles não são o vírus. É a informação que a nossa célula tem do vírus já aprendida. É como se eu desse para uma pessoa a vaga para ela numa faculdade. Eu estou ensinando ela sem ter contato com o vírus. O vírus não existe. Então ela é 100% segura. Ela não tem contato com o vírus. Eu estou dando... Mas ela pode... agora eu vou fazer uma por ser completamente noob, eu posso ter uma dúvida absurda dessa. Ela pode induzir... ela pode de repente sofrer uma mutação e induzir uma transcrição errada daquilo? Não, nunca na história da ciência a gente viu algo parecido com isso. Não tem nenhum caso, nem dentro de outros tipos de bactérias, vírus, células, nenhum tipo. Por quê? Quando a gente tem um RNA mensageiro, ele é de via única. Ele é específico para aquilo dali. Se ele lê errado, não gera nada. A outra célula que está ouvindo vai entender em língua diferente e não vai fazer nada. A não ser que tu tenha um outro intermediador que entre no lugar desse RNA mensageiro, que é o que os vírus fazem. Eu tiro um RNA mensageiro e boto outro. Eu mando o comando errado, mas na mesma língua. Sim, sim. As coisas eu entender qual é a diferença. Só que manter estabilidade desses RNA mensageiros e se vai na
prática, em grande população, conseguir fazer isso, a gente não sabe. E provavelmente teria sem efeito colateral nenhum também. Agora, se esse negócio é desenvolvido e funciona, você acha que a gente vai conseguir começar a trabalhar em mais rápido em outras vacinas da mesma tecnologia, em futuras mutações de futuros vírus que estão por vir? Sim, perfeitamente. Já tem, inclusive aqui, ó. Nossa, até me arrepia isso, cara. Que gostoso escutar aqui, isso. Ó, eu te mandei, tá vendo que tem o último artigo da New York Times ali? Um artigo um pouquinho mais bem escrito, inclusive essa pessoa que escreveu esse artigo aqui, da New York Times, ela é a pessoa, a Kiko Yaksami, ela é a maior referência dentro da área de imunologia que a gente tem no mundo, talvez, provavelmente. E ela escreveu um artigo para a New York Times, que é esse artigo, que fala extremamente didático sobre imunidade. É primoroso o que ela escreveu ali. Se eu tivesse metade do tempo que ela tem para explicar, metade não, 1/5, eu já poderia ser provavelmente professor de faculdade sem nenhuma reclamação de nenhum aluno. Do jeito que ela escreveu essa publicação. E o artigo de cima tá exatamente o que eu tô te explicando. Uhum. Que o corpo da vacina funciona para todas. O que a gente não sabe é como que a gente vai conseguir testar isso a longo prazo e se é realmente funcional. Porque os primeiros 146 pessoas no período de um mês ainda é pouco. E se acontecer uma mutação, por acaso, essas duas mutações que tem, mutação só por mutação não significa nada. Depende de em que parte do vírus que é a mutação. Porque se ela tiver uma mutação, por exemplo, em uma cadeia de aminoácidos, por exemplo, naquela parte branca daquela imagem que eu te mandei ali, que não é aquilo que se conecta com a célula, não vai causar nada, não vai causar mudança viral, a nossa célula vai continuar reconhecida do mesmo jeito. Sim, mas se mudar 3 ou 4 daquelas azuis, talvez a gente tenha que repensar. Porque isso daqui, eu estou mostrando na minha tela, isso daqui é o que se conecta com a célula, que abre espaço para que ele entre lá dentro. Sim. E comece a fazer uma cópia de si diferente daquilo que a célula nasceu programada para fazer. Então, qualquer mutação que ele sofra nessa parte branca que não se conecta diretamente com a célula, pode mudar que não causa nenhum problema. Sim, exatamente isso. Lembra da última vez que a gente conversou sobre isso, que eu estava um pouco pessimista sobre esse tipo de coisa? Sim, sim. E mudei de visão, tô bem mais otimista. A sua preocupação é que assim, todo o esforço para fazer uma vacina poderia ser inutilizado caso ele sofresse uma mutação e invalidasse a vacina, mas ele continuasse causando uma doença. E essa era uma preocupação muito grande, assim. Não. Sim, novamente, tudo mostra que essa vacina da Biotech talvez seja uma revolução na ciência. Lembrando que não é a primeira vez que é pesquisado esse tipo de vacina. Eu deixei mais 2 artigos ali, uma publicação americana da Nature, né, uma revisão sobre vacinas de RNA mensageiro. Não entendi e mais nada. Embaixo, mais um artigo foi da o único Nature. artigo que eu tentei ler antes da gente começar a conversar e eu não entendi nada daquilo. E mais um artigo da Nature ali. Esse artigo da Nature, esse foi o artigo de capa do mês passado, viu? Esse artigo aí que fala sobre, inclusive tem cientistas brasileiros incluídos nele. Porque é sobre uma vacina sobre o Zika vírus. Então, uma vacina estava sendo pesquisada até aqui, inclusive. Aí teve alguns problemas, né? Mudança de governo e tal, não sei o que, e acabou sendo pesquisado lá fora. Né? Eu acho... cara, imagina o tanto que a gente poderia fazer de grana no Instituto Butantan com o correto apoio numa situação como essa, né? Sendo pioneiros, pela diversidade de coisa ruim que a gente tem aqui, a gente teve que se adaptar e teve que se desenvolver e teve que ser bom em combater esse tipo de coisa. E aí a gente perde a oportunidade de usar esse potencial por falta de apoio, de interesse mesmo. Só uma coisa, essa vacina da Biotech é de patente aberta. Significa relativamente barato. Que a gente poderia pegar e trabalhar nela. Claro, ter o mesmo maquinário do que a Biotech é difícil, né? Uhum. Talvez ser assim, um punhado de países que tem algo parecido com isso. Mas é de patente aberta, né? Então, assim, ela é muito... Eles deixaram muito mais... A Coronavac também é de patente aberta. Então, assim, é muito mais viável a pesquisa. Só que, como eu falei, esse tipo de vacina, se der certo, abre portas para imunologia que a gente nunca tinha acessado antes. Porque a gente está falando da imunização antes de tudo acontecer. Lembra que eu expliquei da sistema imune inato,
depois do sistema adaptativo, linfócito T, linfócito B. RNA mensageiro vem antes de tudo isso. Ele é anterior a tudo isso. Então, ele é uma imunização de uma qualidade muito maior. Não há efeitos colaterais conhecidos até o momento, porque ele não lida com o vírus. Ele é o conhecimento do vírus sendo compartilhado. É como eu nunca peguei uma doença, mas eu sei como ela funciona. Então eu sei como evitar ela. A intenção é essa, a mensageira é isso. E no caso da Coronavac, que é um vírus atenuado, ele é uma vacina clássica. Então ela tem efeitos colaterais. E a da Oxford também é desse mesmo modelo. A da Oxford são princípios diferentes de como funciona a vacina. São pedaços diferentes que são modificados, mesmo sendo atenuado. A da Oxford teve alguns problemas. Por exemplo, a caso da mielite transversa, que foi um efeito colateral um pouco acima do esperado, que são um efeito que o próprio vírus causa. E tem alguns casos de Covid que causam mielite transversa, que é uma inflamação da membrana que reveste os nossos neurônios. É muito grave. O que você sabe da Pfizer? Então, a Pfizer é da BioNTech. Entendi. Então, a empresa farmacêutica produtora é a Pfizer. Uhum. A clínica que está fazendo é a BioNTech. Entendi. Que está sendo financiada pela Johnson & Johnson. Né? Então, assim, é literalmente a mesma. Provavelmente quem vai ser vai produzir, que vai fazer todo o pedido, quem fez o pedido na FDA foi a Pfizer. Uhum. Então, essa semana agora a gente vai saber se a FDA vai liberar para uso. Se liberar, passa para a última etapa. Já é a vacina mais rápida que a gente já fez na nossa história conhecida, essa daí. Mesmo sendo um projeto vindo de 2007, esse daí. Porque já estão tentando fazer esse tipo de vacina tem alguns anos. Desde a época do SARS. Desde a época do SARS, assim, não começou especificamente com o SARS. Em 99, eles tentaram fazer esse tipo de vacina para o HPV. Só que tinha uma limitação muito grande de conhecimento genético. Aí teve o projeto Genoma, né, que aí conseguiu fazer o sequenciamento humano, entender como se posicionar algumas bases nucleadas e alguns tipos de alelos genéticos e tal, que fez uma grande diferença, inclusive nas terapias genéticas, né. Aí veio o SARS 2002, inclusive o SARS 2002 tem eu acho que é o primeiro artigo que eu botei ali em cima, acho que é o primeiro, tenho quase certeza que é o primeiro, fala sobre o SARS 2, né, que teve em 2002, que as pessoas que foram infectadas com aquele tipo de vírus ainda têm uma proteção até hoje. Sim, isso consta naquele artigo que eu te mandei também. Sim. E também isso acaba por efeito colateral tendo uma proteção com o de agora também. Com o de agora. Com o de 2019. E isso é interessante saber esse tipo de coisa, que como sendo diferente, mesmo assim nosso anticorpo tem uma adaptação, o anticorpo e esse pós-celular tem uma adaptação muito rápida para isso. Então são pessoas que têm defesas melhores que tiveram lá em 2002. E a partir de 2004 e 2005 começou as primeiras teses escritas sobre a vacina de RNA. E em 2007 começou a aplicação clínica. Entrei no laboratório para tentar fazer isso na prática. Então aquelas publicações de 2008 e 2009 da Oxford sobre vacina e da possível da pandemia, desde 2009 e 2010 já estavam tentando ser produzidas vacinas desde essa época. Já tinha uma previsão que alguma hora ia acontecer esse tipo de coisa. Claro, não adivinharam que ia ser na China, esse tipo de coisa. Era mais pra ser na China pelo tipo de vida que eles têm, mas assim, o problema não é o ser na China. Uhum. O problema é que o quão isso avançou a nossa ciência, por tabela. E o Atila, eu acho que ele tentou fazer de bom grado uma coisa muito difícil, que é levar informação fácil. E ele pecou nisso, porque ele deixou fácil demais e deixou superficial em alguns aspectos. De forma que a galera começou a se achar especialista muito rápido, né? Esse que é o problema. E ele também tem uma visão um pouco pessimista demais, excessiva demais. Isso é ruim. É ruim. Porque se ele faz a explicação dele ser por talvez um tipo de via não tão didática para a grande maioria da população. E faz ele ser tipo
tá preconizando o caos, os herdeiros do caos, tipo de coisa que tipo, a Jovem Pan anuncia, por exemplo. Essas coisas assim. Não é bem assim. Mas, pra quem quiser, isso aqui, ó, é um cara que tem um nível acadêmico muito parecido com o do Átila. Talvez até mais, só que ele é da especialização de oncologia, não de microbiologia. Mas ele é especialista e tem uma pós-graduação, mestrado no exterior, em imunologia. E ele faz as revisões, na internet mesmo, sobre os artigos que ele está lendo e bota diversos dados sobre tudo, diariamente. Tá aqui, ó. Esse cara aqui. Inclusive, ele talvez seja o melhor informador de opinião sobre imunologia do Brasil, fazendo isso aqui de graça, esse tipo de coisa é difícil, tá? Acontecer um tipo de coisa de graça. Não, esse cara venderia palestras para isso. Aí que existem os congressos para isso, né? Para pessoas como ele vender, né? O conhecimento dele, a habilidade que ele tem em explicar. E ele tá fazendo de graça na internet, dando as opiniões dele sobre as coisas que ele está lendo. Sem viés político. Ele não entra dentro da parte política. É só a parte clínica. Então talvez seja um pouquinho difícil para as pessoas entenderem no início ao que ele está tentando dizer. Deixa eu dar uma olhada na cara das publicações dele. É muito engraçado, porque você me mandou aquele artigo lá, e eu falei, cara, eu não tô entendendo, mas não é inglês que eu não tô entendendo. Se eu traduzir, se eu ler isso daqui em português, eu não vou conseguir entender mesmo. É falta de conhecimento de base para alcançar o ponto do artigo. Natural. Inclusive, se tu quer entender um pouco melhor, e todos esses artigos que eu mandei, não, todos não, mas esse que tem a imagenzinha em branco ali, por exemplo, que é o artigo de cima, e o da Pfizer, da Biotech, as vacinas, todas elas têm tweet dele explicando passo a passo, claro. São mais de 40 tweets que ele tem explicando passo a passo. É longo o negócio. Mas ele explica passo a passo como funcionam essas coisas. E é muito interessante ver o jeito que ele explica, porque é muito didático. Eu acho que se eu desse, por exemplo, pro meu irmão, que não é da mesma área do que eu ler, ele entenderia pelo menos a ideia por trás disso. Esse outro que você me mandou aqui, eu também achei muito acessível, cara, e eu vou querer ler, talvez eu até... Esse último da Kiko? É. A Kiko é simplesmente uma referência. É uma linguagem extremamente acessível e fácil de fácil compreensão mesmo. Faz um vídeo de uma leitura comentada. Leitura comentada. É muito didático. Esse artigo, quando eu li a primeira vez, eu nunca ia conseguir botar em palavras pelo jeito que ela colocou ali. Nunca consegui. Não tem esse talento. Cara, muito legal. Muito legal. Como que eu arremataria essa conversa? A gente tem que sair um pouco de rede social. E a gente tem que sair um pouco de canais de polarização. Porque, na verdade, o que a gente está vendo? É como se carros não existissem ainda, e como se a gente tivesse que atravessar uma estrada, atravessar um deserto, uma estrada, e precisasse de alguma coisa capaz de fazer isso. E aí você junta a Volks, a Ford, a Toyota, a Chrysler, e cada uma pensa num projeto de como é que a gente vai atravessar esse deserto dentro de uma máquina, e essa máquina ainda não existe. E aí a Volks, ela inventa um modelo de carro, o outro faz uma picape, o outro faz um SW. E aí, quando você entra lá na Jovem Pan, quando você entra lá naquele outro canal, quando você entra nos canais de polarização, eles estão falando se o deserto existe ou não, e se carro existe ou não, e se você pode acreditar em carros ou não. Quando isso nada tem a ver com um universo enorme que já está em movimento, estudos que já estão em andamento e que estão perto da conclusão já. Tem que sair um pouco da superficialidade para entender um pouco melhor o mundo em que a gente vive. Acho que a melhor dica que eu posso dar é assim, nem precisa entrar em detalhes. Eu só gostaria que as pessoas parassem de olhar o Terça Livre e parassem de seguir o Felipe Neto. E ficar me mandando o tweet dele falando as coisas ali, porque, sinceramente, não é porque o cara é de esquerda ou direita que vai significar que ele vai estar certo. Muito provavelmente os dois vão estar errados ao mesmo tempo. E é engraçado que a esquerda, no mundo ideal agora, não estou falando do mundo que a gente vive,
Mas no mundo ideal, você teria esquerda e direita debatendo de maneira edificante, construtiva, como fazer administração pública. Então, toda vez que a gente fala de administração pública, é orçamento, é arrecadação, é investimento, é prioridades. Isso é o que deveria estar sendo debatido. Toda vez que a gente vê essa polarização, debatendo formato da terra, eficácia de vacinas, feminismo, racismo, não que essas pautas elas não tenham peso na administração pública, mas elas são muito pequenas e elas não deveriam servir de distração e elas não deveriam servir de desculpas para que aquilo que realmente deve ser debatido, que é a administração pública, deixasse de ser debatido. Não adianta, assim, toda vez que tu tentar enfiar política dentro do processo científico, sempre vai estar errado, não interessa direita ou esquerda. Inclusive aqui, ó, um artigo publicado, tava olhando agora, foi publicado ontem, sobre uma pesquisa entre os profissionais da saúde no Reino Unido, né, em 4 hospitais, cerca de 12 mil profissionais, foram seguidos durante 6 a 7 meses. E eles verificaram quantos anticorpos e qual é a média de imunidade que eles teriam. Isso, imunidade IgG mesmo, né? Uhum. Simples, imunidade simples. Cerca de 0,2% apresentou negatividade para imunidade. E o resto apresenta ou se alguma baixa, ou uma média ou maior imunidade. Já mesmo com anticorpo IgG. Então, isso quer dizer o quê? Qual a interpretação que deveria ter nisso aqui? Vendo a tabela aqui. Significa que pessoas que foram mais expostas têm naturalmente mais imunidade. Então, mesmo que tu tenha sido pouco exposto, haverá uma imunidade. Uhum. Provavelmente será menor, não significa que tu vai pegar o vírus, de novo. Os casos de reinfecção são abaixo de 0,2 conhecidos atualmente. Foram comprovados a partir de exames, né? Se a pessoa diz que pegou, é complicado. Mas sim, com exames provados, ela está abaixo de 0,2. No grupo controle está 0,5 os quebrados, né? O grupo controle é quando tu tenta forçar aquela situação acontecer e bota placebos junto, né? Que é o duplo cego, né? Que nem o médico que está aplicando sabe que ele está aplicando, né? Para evitar viés. Que é, por exemplo, por isso que a vacina russa não passou nem da primeira etapa. Porque a vacina russa, a publicação da vacina russa era o quê? O médico responsável dizendo: testei meus pacientes e eles estão bem. É isso. Tá, e aí? Cadê o resto? Não tem, era isso mesmo. E queriam que fizesse aprovação em revista científica. O que aconteceu? Recusado. Lembra daquele fio de cabelo? Essa aí não passou. Tentaram jogar o Miguel para ser o primeiro a jogar a vacina no mundo e não deu certo porque, obviamente, chama atenção demais. E também depende, foi isso que eu falei. Saber quem você está lendo e qual revista você está lendo faz muito mais diferença do que as pessoas imaginam. Eu acho que é um problema a Science ter se posicionado politicamente em relação à eleição americana. Eu acho um problema muito grande. Eu não acho que deveria ter feito isso. Mesmo que toda a discordância entre pai, independente do que seja, eu achei que foi um erro. Tanto que a Nature não fez isso, né? Só um exemplo. Eu discordo totalmente do ponto de vista que os redatores da Science tiveram. Que é muito diferente entre um jornal que a New York Times dá o postamento político dele, que todo mundo já sabe mesmo, e o objetivo deles é a informação jornalística simples, que uma revista científica tem crivo científico da opinião política. Tá errado. Eu discordo totalmente, mas penso que opinião pessoal minha, inclusive perderam alguns pontos por causa disso. E tu tá lendo uma Science e uma Nature, e tu tá lendo uma revista que é publicada numa universidade interior, por exemplo. A chance de estar errada é maior. O que a Rose tentou fazer? A Rose tentou mandar as publicações para algumas revistas de impacto B. Foi recusado em todas, porque tem certo limite para passar as coisas, né? E é o que aconteceu. As pessoas deveriam, assim, é importante que aponte o caso do caso do erro, é importante que aponte, mas lembrar que isso é exceção. E não é porque o Felipe Neto está retweetando 15 vezes no dia aquela notícia ali, ou porque o Terça Livre está falando que isso é uma conspiração mundial terraplanista, que é verdade. Sim. Preste atenção na pessoa que está falando e qual o gabarito que ela tem. E o que ela ganha com isso.
Também. Principalmente o que assim, toda vez que alguém te diz alguma coisa, você tem que ver por que a pessoa tá dizendo. Então, assim, gente que. Cara, foi muito engraçado. Teve um jogo aí, eu não sei te dizer qual foi, cara, mas eles estavam procurando gente que falasse português, inglês e japonês para o suporte. E aí, como eles não queriam pagar Red Hunter para fazer seleção e tudo mais, eles estavam pagando comissão para a comunidade que referenciasse um profissional desse jeito. Então, assim, se o profissional indicado ele chegasse a ser contratado, quem indicou ia ganhar uma grana, e era uma grana alta, cara. Eu nunca me senti tão legal e tão bonito como naquela semana, porque assim, um monte de gente me procurou e falou, pô, cara, como que tá a sua vida, como que tá aí, e aí eu tenho uma oportunidade para você, e aí, assim, nada de errado com a pessoa surgir com uma possível vaga de emprego para mim, mas o pessoal tava simpático demais, e aí quando eu fui buscar, eu vi que era comissionada a indicação. Não guardo nenhum ressentimento de quem me procurou naquela época. Eu até agradeço por pensarem em mim. Mas é essencial que você sempre pense por que é que a pessoa está te dizendo aquilo que está te dizendo. O que é que o canal ganha, o que o jornal ganha, o que as pessoas ganham fazendo o que estão fazendo. Isso precisa ser muito levado em consideração. E todo assunto é extremamente profundo. Eu coloco na descrição do meu canal. Eu sou entusiasta de muitas coisas, o que faz com que eu seja ruim em tudo. E superficial em tudo. Por quê? Porque eu não me especializo em nada. Se o cara ele faz 20 vídeos por dia de opinião, é impossível ele ter a profundidade de alguém que dedica a vida a isso. Então, se você realmente é curioso, você pode não ser, você pode não querer saber sobre vacina, você pode não querer saber nada sobre o Covid, mas se você quiser saber sobre vacina, sobre Covid, sobre ciência, não é naquele formador de opinião que opina sobre absolutamente tudo na vida que você vai buscar o seu conhecimento. Não é. Simplesmente não é. Não é de mim que vocês têm que escutar coisas de medicina e de ciência. É por isso que eu tento trazer pessoas que têm autoridade, que têm algum conhecimento para falar sobre isso. Bom, cara, não tem nem como te agradecer. O que mais você tem a me dizer a respeito desse ano e a respeito do... Você está finalmente um pouco otimista a respeito do nosso futuro. O que você vê pra gente no ano que vem? Pro final do ano que vem, vai ser legal, assim. Como que você acha que a gente vai estar no final do ano que vem? Eu discordo da opinião do Átila quando ele diz que provavelmente 2021 será pior. Eu discordo. Que... Esse imunidade de rebanho, não, que nem o pessoal tá falando, parece que não tem imunidade de rebanho. Uhum. E aplicar a imunidade de rebanho na prática nunca aconteceu. Pra ser sincero. A peste negra teve 3 pandemias conhecidas na humanidade. Cadê a imunidade de rebanho? Não funciona assim, sabe? Não é assim que funcionam as coisas. E eu acho que 2021 vai ser melhor do que 2020, sim. É muito provável que a gente já tenha uma vacina com uma qualidade muito maior, sim, sendo otimista nos dados publicados atualmente, né? Lembrando que a semana agora é fundamental sobre qual vai ser o tempo da vacina. Se ela foi aprovada essa semana no FDA, muito provável que a gente já tenha uma vacina para fevereiro para a população em geral. Uhum. Se tiver a vacina em fevereiro, até o final do ano, até ali, nem precisa ser tanto no final do ano, mas pro meio do ano em diante, é muito provável sim que a gente, aspas, volte ao normal, porque tudo que a gente aprendeu durante essa pandemia, muita coisa vai ficar. Uhum. Não acho que vai ser igual o povo da Coreia do Sul, do Japão, que já tem um conhecimento disso próprio da própria cultura, já faz isso centenas de anos, né? O Japão, por exemplo, quando teve as primeiras epidemias de cólera, eles tinham cidades afastadas, e as cidades não tinham contato com a outra, exatamente por causa disso. Uhum. Então, isso já em 1700, né? E talvez o resto do mundo aprendeu agora um pouquinho que máscaras para algumas pessoas são importantes, sim. Não é feia andar na rua, né? Assim. E, pelo amor de Deus, não use máscara de tricô. Pelo amor de Deus, não faça isso. Sim, sério. 2 pessoas essa semana apareceu com máscara de tricô. Assim, não é pra ser bonito, sabe? Até tem umas que são legais. Você tem umas que são bem feitas até. Mas assim, pô, de tricô não. É.
E É igual sair de shortinho de tricô e sem calcinha na rua. nossa, isso lembrou uma coisa que minha mãe e minha avó, inclusive, na primeira semana que eu na faculdade, na primeira semana eu não fui na faculdade porque eu fui suspenso porque dias que eu dormi no banco. Mas tudo isso são coisa cara. E o primeiro dia de aula, eu assisti na sala de aula errada. Eu assisti na educação física, eu não sabia qual era a sala. Eu só fui me dar de conta, já era 11 da manhã. Quando começaram a falar em natação. Nossa, eu 16 anos era muito perdido. Não que não seja hoje, mas era mais do que normal antes. Uma professora me disse, nem era médica, era veterinária inclusive, disse assim: tudo que tua mãe e tua avó te ensinaram sobre como tratar as pessoas, doenças, esquece, tudo fora, tudo fora, nada funciona. E o primeiro exemplo que ela deu é quando a tua avó disse assim: bota o casaco, não vai pra uma gripe. Aí tu bota 1 quilo de casaco, toca 3 meia, 2 calças, mas deixa o nariz de fora. É a única vez de transição. Não faz diferença, né? Mas cara, eu morei 10 anos no Japão e pelo menos 8 vezes eu tive que traduzir a mesma conversa. E aí a 8ª vez que eu fui na escola, eu falei assim: eu vim aqui para aquela mesma conversa de sempre, só que você vai ter que me falar tudo, porque senão vai parecer que sou eu que estou dizendo. E aí, assim, eram 2 coisas que precisava traduzir para os pais brasileiros recém-chegados no Japão. Que todas as crianças limpam, esfregam o chão e lavam o banheiro. E se o seu filho ficar de fora, ele vai ser discriminado. Não é humilhação lavar, pelo contrário, é inclusão e a integração ao grupo, ele também fazer faxina. Esse era o primeiro ponto, porque a indignação era de pagar para o filho ficar esfregando o chão de banheiro de escola. E a segunda era: o que dá gripe não é o frio, é o vírus. Então, para você não ficar acumulando vírus aqui dentro, você abre a janela. Você abre a janela, circula o ar, as crianças aprendem a lidar com o inverno do Japão, não ficam doentes por causa do frio em si, e aumentam a imunidade. E se você fecha a janela com todo mundo respirando o mesmo ar, inevitavelmente, se uma criança pegar gripe, muitas outras também pegarão. Exatamente. Então, até a gente consegue ver isso em números, né? Olha como é que tá os números do Japão, da Coreia do Sul. Assim, a gente consegue ver que os povos que já têm esse hábito, mesmo parecendo muito bobo, de máscaras, locais mais ventilados, tem um certo, naturalmente o japonês tem um certo distanciamento natural. E assim, uma coisa que eu comecei a fazer muito agora no segundo semestre é acompanhar as coisas que andam acontecendo no Japão e seguir canais de lá. E uma coisa que me matou de inveja é que não tem briga. E assim, eu falo, puta, poderia ser assim aqui também. Não tem briga, as pessoas elas estão vivendo a vida delas na medida do possível, tentando manter a normalidade, e de vez em quando elas têm aquela conversa: nossa, que saudade de poder sair, né? Nossa, que saudade de poder ir não me cai, por exemplo, né? Numa reunião para beber. Nossa, que saudade de determinadas coisas. Mas agora não pode, né? Agora não pode, agora tem que ter paciência, esperar isso passar. Uma hora vai passar e a gente vai voltar pra rua. E assim, cara, como poderia ser desse jeito aqui? A gente poderia falar do vírus de forma muito mais técnica, científica, e aí a gente poderia se abraçar e se consolar muito melhor até. Talvez o John Lennon, escrevendo Imagine, pensaria a mesma coisa quando ele escreveu. Imagina se não fosse assim, né? que legal se fosse. Eu só quero terminar isso daqui com uma eu quero deixar registrado nesse vídeo a minha experiência pessoal. Lá no começo eu falava que era justificável, não justificável, mas era compreensível a estratégia adotada pelo governo, porque com uma letalidade tão baixa, a probabilidade de você conhecer na sua rede próxima, nas 150 pessoas principais ali que fazem parte da sua rede, alguém que viesse a falecer de Covid, a probabilidade disso era muito pequena. Era muito pequena que você tivesse alguém que tivesse Covid e ainda viesse a falecer com uma letalidade tão pequena. Mas com o passar do tempo, é o contrário. Da mesma forma que é difícil ganhar na telecena com muitos pontos, também é difícil ganhar com poucos pontos. Então, agora que passou tanto tempo, é muito difícil alguém que não conheceu algum caso que veio a ser fatal. Então as coisas elas estão se aproximando. Eu fiquei muito tempo sem ter ninguém amado, querido, com severas complicações a respeito disso. E da semana passada para cá foram 3 conhecidos em respirador.
e 2 deles ainda estão. E assim, é engraçado. E isso, assim, fez até com que eu tivesse mais vontade ainda de falar sobre Covid. A letalidade é baixa, a probabilidade é pequena, mas ela acontece. E o que aconteceu? O otimismo ele tomou conta nas últimas semanas. E talvez esse otimismo tenha feito muita gente baixar a guarda. E eu tenho a impressão de que as coisas elas agora tendem a aumentar. E imagina se na próxima situação similar, parecida que a gente tiver, a gente for menos passional em relação a defender aquele lado que mais nos agrada e a gente for mais técnico e a gente escutar mais as pessoas que realmente dedicam a vida a isso, talvez a gente consiga se proteger muito melhor e evitar esse tipo de coisa. Não que seja completamente possível evitar. Eu tenho... Eu acho que eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que a academia científica tende a aprender muito bem com pandemias, epidemias, como ciência evolui muito em relação a isso. As vacinas é o maior exemplo disso, né? E medidas e protocolos também foram muito aprimoradas no caso de urgência, né, também. Mas eu concordo quando o filósofo Luiz Felipe Pondé disse que a humanidade não aprende. Não vai mudar, né? Porque a gente teve uma gripe espanhola há pouco tempo e assim, a cloroquina era vendida lá como remédio milagroso para isso. Então, assim, a gente passou por tantas pandemias, epidemias, guerras e não aprendeu. A única coisa que nos restou é que, com o passar de cada vez que foi acontecendo, a ciência foi melhorando e foi evitando, pelo menos, né, os grandes, maiores problemas. E também evitando a extensão que aquele problema dura. A função da ciência foi essa. Então, acho que, como ciência, ela está muito fortalecida. Você acha que em algum momento próximo, a ciência, a comunidade científica, acadêmica, ela vai pelo menos impedir que a desinformação se propague do jeito que se faz? Ou você acha que ela nunca vai vencer o capital que gasta horrores de dinheiro para propagar desinformação? Isso é uma coisa difícil para eu poder dizer, porque eu sou uma pessoa que eu sou tão dentro da área clínica que eu não... Que você não vê o quanto a gente... Eu não consigo ver isso, sabe? Eu não consigo ver a tamanho de informação que é. Porque assim, eu comecei a acompanhar mais a Jovem Pan em 2 meses. Não sei o que tinha antes. Entendi. Você está cercado de pessoas que enxergam a realidade como ela é. Então quando você conversa com o paciente, ele espera que você saiba mais do que ele e ele te escuta. Ele não vai lá tentar te evangelizar. Ah, tem uns que... Olha, esse ano aconteceu. Nunca na minha vida eu tive tanto paciente teimando. Normalmente o paciente teimava comigo ou era uma pessoa acima dos 80 anos ou uma pessoa abaixo dos 18. Porque daí, assim, era aquela faixa etária, aquelas 2 faixas etárias. Eu acho que tá velho demais, sabe mais que tu. E o outro tá novo demais, acho que adulto é burro. Não que eu seja realmente burro, mas no caso não pra isso. E cara, teve um... Acho que ele devia ter uns 18 anos, eu acho. Isso foi faz uns 4 dias. 18 anos. Chegou me dizer assim que ele tava com sintoma de Covid. E eu falei, não, eu vou fazer um requerimento de exame aqui, pra ver se tinha mais alguma coisa no pulmão e tal, porque essa faixa etária é muito difícil ter algum sintoma mais grave. Mas a gente tem a gente olha um pouquinho melhor, sempre quando é suspeita é isso. E ele começou a falar que não, ele não tem nada disso, porque ele escuta tudo que o presidente fala. O presidente tem razão sobre isso aí, não tem que ter nada de fechamento. Eu falei assim, tá, mas não tá falando com o presidente. Não sou o presidente. Assim, o que eu tô te perguntando é outra coisa. Ele começou a perguntar assim, a primeira coisa que ele perguntou pra mim assim, tu é esquerdinha, né? Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Cara... Assim, parece uma coisa muito boa, mas me fez refletir. E eu até agradeço por ter um pouco de contato assim, com a pessoa da internet, porque é eles que me fazem um pouco estar no mundo real. Porque vou ser sincero, a academia científica não é mundo real. Não é. Então, é porque assim, como vocês estão debatendo a coisa a fundo, é igual engenheiro quando sai da obra, assim.
e sai do escritório de engenharia, parece que ele não sabe conversar. Não que não sabe conversar, mas parece que aquilo que ele quer passar para o mundo ele não consegue porque as pessoas não alcançam. E aí não faz sentido que ele fique debatendo coisas assim, não faz sentido um físico ficar debatendo as coisas que ele tem vontade de conversar, então ele não conversa. Só que aí, assim, eu fico vendo de fora e eu fico escutando opinião de pessoas e ao contrário da internet que julga que é tudo para um lado, tudo para o outro, eu empatizo muito com os dois lados, porque eu sei que as pessoas dos dois lados, elas não são inerentemente ruins, elas são simplesmente extremamente crédulas naquilo que elas acreditam. É como se fosse uma seita mesmo. É como se fosse e a seita mais radical, a seita mais extremista, a seita mais sem noção, ela tem pessoas que no fundo também amam, também são boas, também querem o melhor para sua comunidade. Então, o cara que vem assim, doutrinado, cego, falando um monte de besteira a respeito de ciência, no fundo ele quer o melhor para o país dele. Então, eu não consigo odiar um cara desse. E aí, quando ele chega falando isso, querendo te dar aula no hospital, como o Snardi, cara, o Snardi era um cara, meu, e assim, simplesmente ele acredita que o Bolsonaro tá certo, que o mundo inteiro quer acabar com ele, inclusive com a China. E isso não deixa, isso não faz com que o Snardi deixe de ser uma pessoa boa. E não faz eu deixar de gostar dele. Eu não quero que ele deixe de existir simplesmente porque ele passou a pensar dessa forma. Mas aí eu acho que a culpa não é dele. A culpa, se é que existe culpa, não acho que também exista culpa. Mas se a comunidade científica ela falasse mais e ela lutasse mais contra o capital que tenta fazer as pessoas pensarem de determinada forma, isso faria bem para todo mundo. Mas eu também não sei o que ela ganharia com isso, se indispondo com o capital. Por exemplo, essa pandemia nos trouxe alguns bons divulgadores científicos para a população. Uhum. Claro, eu dei um exemplo de um imunopatologista no Twitter, né? Mas não é porque no Twitter significa que ele está falando bobagem. Inclusive, todos os links dele são publicações diretas. Pode até conferir as revistas ali, que ele está fazendo publicação. E eu, como uma pessoa específica, não sou imunologista, eu sou hematologista, né? Mas é uma área semelhante. Tudo que ele tá, tem muita coisa que eu aprendo com ele, inclusive, ali. Então a gente tem boas vias de comunicação, boas pessoas, só que elas precisam um pouquinho mais bem divulgadas. E acho que esse é o problema da ciência, vocês não sabem divulgar as coisas direito. E nem a questão assim da luta contra o capital, eu acho que isso influencia muito, é até muito mais do que da impressão de ser, inclusive. A maior exemplo disso é as próprias eleições americanas. Só que tem boas pessoas também fazendo divulgação junto, entrando junto nisso daí. Até no próprio Twitter do Bruno Filardi ali, ele de vez em quando ele divulga outras pessoas de áreas diferentes que estão fazendo publicações também. Por exemplo, tem a Melanie Dutra, que é neurologista, que ela também faz várias publicações sobre divulgação do coronavírus na relação de neurologia. E ela faz divulgação diretamente no Twitter de graça. Então, assim, ao mesmo tempo que a academia científica não tem uma habilidade tão grande, essa pandemia nos mostrou que tem pessoas que não necessariamente tá fazendo isso pela academia científica, tá fazendo pelas pessoas. E isso é muito legal. O interesse de mostrar. Então, para mudar, a gente precisava de mais educação de base para que as pessoas alcançassem o discurso dessas pessoas que estão falando para ajudá-las. E sim, interesse orgânico da população para divulgar mais esse tipo de conteúdo. Eu entendo completamente a sua visão pessimista da coisa. Eu também acho que a probabilidade disso que eu acabei de falar, que é uma coisa relativamente pequena, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Não, eu diria que a educação de base é praticamente impossível, mas a gente se organizar organicamente para colocar essas pessoas e realmente de fato escutá-las, eu acho que é fácil, mas é muito improvável. Assim, eu acho que a humanidade não vai aprender, a grande maioria das pessoas vão continuar se uma pandemia de novo, vai acontecer as mesmas coisas de novo, as mesmas teorias de novo, só que as pessoas falando para aquele 1% a mais do que falaria se fosse 5 anos atrás que não tinha nada, para mim já é um avanço. Sim. Porque 1% pode parecer irrelevante. Mas, por exemplo, se eu tiver quantos seguidores ele tem aqui, nem sei quantos ele tem aqui. Tinha 25 mil. Ele tem 25 mil.
esses seguidores no Twitter dele. A média de engajamento dele tá ali 1.500. São 1.500 pessoas que vão transmitir boas mensagens, né? Uhum. Estão vendo diariamente as publicações dele, mesmo que não seja diário, não entendo porra nenhuma, mas estão vendo com a intenção do que ele está explicando. São 1.500 pessoas a menos, fora as pessoas que elas vão debater sobre isso na internet, ou suas famílias e tal, que talvez evite ali, ó, talvez eu não veja isso acontecer e nem ele veja acontecer. Uhum. Mas talvez aquele vizinho daquela pessoa naquela cidade pequena escute e não faça uma cagada e acabe morrendo por causa disso. Sim. É isso que me faz assim, pensar que o tempo que eu gasto, por exemplo, quando vem uma pessoa nova no Discord ou na guild ou qualquer outro lugar, venha e me dizer assim, olha, eu sei que tu é médico, o que tu acha sobre isso daqui? Às vezes a pessoa até chega com a opinião pronta. E se eu não concordo, eu mostro pra ele que às vezes as pessoas falam assim, pô, tá pedindo pela quarta vez pra esse cara, tá vendo que esse cara não dá pra falar? Eu tento, né? Uhum. Fazer o quê? Isso que me dá a intenção, assim, de pelo menos tentar mostrar pro cara ali que talvez não seja por esse caminho. Ou ele talvez me mostre alguma coisa que eu não saiba, que nem aconteceu umas semanas atrás, que uma menina me mandou um artigo sobre os danos psicológicos que a pandemia causa. E tem as coisas assim que eu nunca tinha prestado atenção, que deveria prestar atenção, até como doenças crônicas vindo a aparecer por causa de problemas psicológicos, por exemplo, hipertensão arterial, causadas diretamente por causa da infecção de Covid, que gera isolamento, que gera tratamento no hospital, aí a pessoa acaba tendo crise de ansiedade, do pânico, acaba desenvolvendo, já tinha uma predisposição anterior e acaba desenvolvendo alguma outra doença crônica. Eu achava esse tipo de coisa até um pouco exagero, até alguns aspectos, mas ela me mostrou que não é tanto assim não. Ela mostrou que eu tô errado. E é uma pessoa que nem faz, não é nada, é uma pessoa que tava fuscando a internet e achou. E por acaso era de uma revista muito importante dentro da área da psicologia. A quantidade, assim, a educação, o sistema de educação ele falha, mas as pessoas curiosas elas estão tendo acesso à informação de maneira mágica, assim, agora. E elas se aprofundam e elas se encontram bons orientadores e elas, assim, sim, tudo tem um lado bom nisso tudo que precisa ser visto. Cara, mais uma vez, obrigado. E eu te desejo, cara, melhoras. Eu tô num processo eu tô tentando. Bom, aí eu não posso falar no podcast. Mas assim, eu tenho. Muito em breve talvez a gente jogue junto com mais frequência. Talvez. Eu não sei como que tá o teu ânimo aí com o BDO. Como que agora tá um pouquinho tempo, porque eu sou obrigado a ficar 7 dias em casa, né? Então. Tá sendo um pouquinho melhor agora. Deu uma melhoradinha no jogo agora. Fiz a armadura lá do Deus Morto lá, da primordial do jeito que eu queria. Que legal, Aí me deu uma animadinha melhor no jogo. Eu devo aparecer no Discord pra conhecer o pessoal lá e trocar uma ideia. Ah, verdade, né? O Red, o Chuleta já tinha entrado. Sim, mata saudade. Inclusive, Chuleta, só pra deixar claro aqui, ó. Chuleta chora que aí não tem RNG. Passou meia hora comigo no spot e dropou o item da armadura. Eu demorei 30 horas. Tá aqui, consta no podcast. Chorão. Tá eternizado aqui, desmascarado. 30 minutos. Meu, eu vou fechar. Alguma consideração final? Alguma despedida? Não, acho que eu já deixei tudo que acho. Talvez tenha respondido. Se alguém mais tiver alguma dúvida que for comentar no vídeo aí. No vírus, olha só, eu tô viajando, né? no vídeo, quiser me mandar alguma dúvida, alguma coisa, eu tô disponível aí. Gente, espero que seja útil, que cause reflexões, que vocês passem a se informar. Para passarem por isso com um pouco mais de segurança, com menos desespero, com menos achismo. Tem um monte de coisa boa acontecendo que não está sendo divulgada. Teve um monte de coisa ruim que precisava ter sido divulgada e não foi. E quando vocês quiserem uma opinião, uma leitura do que está acontecendo no mundo, o Leonardo é médico. Procurem médicos de confiança de vocês. Procurem profissionais da saúde para se orientarem a respeito de
de assuntos de saúde. E se vocês forem para outros campos, saibam que vocês vão receber informação enviesada e que tem interesse de fazer você pensar de determinada forma. Por hora é isso, grande abraço para vocês.